Hoje, na verdade, eu vou falar de um assunto bem chato, mas infelizmente bastante real que tá acontecendo. Só essa semana, hoje é quinta-feira, e eu já tive três. Não é nem que eu tive três notícias, eu mesma vi, cheguei inclusive a comentar em uma, cheguei inclusive a falar com o médico a respeito. O que está acontecendo? Como a doença, a neuralgia trigêmea, ela está se tornando um pouco mais comum, entre aspas, porque eu não sei se a doença está se tornando mais comum ou se as pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico, sou bem honesta em dizer, por elas mesmas, como aconteceu comigo, tá? Certo é que o que está acontecendo, gente, existe uma gama de informações totalmente equivocadas, passadas por alguns médicos que estão falando em processos curativos da doença. Isso não é verdade, porque a doença não tem cura, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo, infelizmente. Além da questão do tal dentista de Niterói, o Dr. Milagres, como eu chamo carinhosamente, tá? Aquele sim que oferece o aparelho ortodôntico fenomenalmente maravilhoso e que vai curar a neuralgia do trigêmeo, tá? Então, isso é uma coisa que tá me deixando bem brava essa semana. Por que me deixa brava? As pessoas podem até dizer, Tati, você não gosta, não vai, ponto final. Não, realmente eu não vou, porque eu realmente não... Eu já, inclusive, cheguei a discutir pessoalmente com ele, tá? Mas a questão é o seguinte, existem pessoas que estão descobrindo a doença agora, né? Estão descobrindo exatamente o que é esse pesadelo agora, né? Então, você imagina, o cara tá sofrendo, a pessoa tá sofrendo que nem uma louca, né? Com essa dor, com o desencontro de informações, a descrédito de todo mundo, família, amigos, enfim. Aí surge uma pessoa do além, do nada, né, e diz assim, olha, o meu aparelho cura, eu tenho depoimentos de pessoas, aí tem realmente, existem diversos depoimentos de pessoas, nossa, foi a minha tábua de salvação, eu fiquei bem graças ao aparelho. Aí as pessoas vão lá, algumas gastam 4,5, outras gastam 10, outras gastam 30 mil reais num tal de um aparelho milagroso. O que acontece depois? Além de não curar, fica pior. Não estou falando montada apoiada em notícias de internet, não, são de pessoas que já conversaram comigo. Pessoas que, inclusive, eu orientei, falei, não vá. Mas a pessoa foi. E chegaram a gastar 30 mil reais, tá? Porque o primeiro aparelho, não, então esse foi só o primeiro, agora vamos fazer um melhor... E vai pro terceiro, e vai pro quarto. Gente, se isso é bom para DTM, ATM ou o M que for, eu não sei, porque eu não sou dentista. Eu não sou médica. Eu sou só uma pessoa que tem neuralgia do trigêmeo, tá? Agora, a única coisa que eu posso dizer, não funciona para a neuralgia do trigêmeo. Existem milhares de pessoas, centenas, espalhadas em todas as redes sociais, dizendo que, nossa, foi uma tábua de... foi uma bênção. Só que não tem nada. Não tem neuralgia do trigêmeo, não tem DTM, não tem ATM, não tem M nenhum, tá? Estão lá só para falar. Como eu costumo dizer, estão ali só para enganar, né? Então, realmente, cuidado. Tá? Cuidado com... Ontem mesmo houve uma discussão no meu grupo e eu já falei para uma pessoa nova que a minha mãe está usando, e eu já falei, neste grupo dá-se indicações de médico, tudo tranquilo, troca-se informações, é proibido esse cara, o tal Dr. Milagres de Niterói, tá? Com todo respeito às pessoas, eu tenho amigos maravilhosos que moram em Niterói, tenho 3 pessoas incríveis, que eu realmente amo muito, e moram em Niterói. Então, tô falando da cidade, tá? Eu tô falando desse pseudo profissional, porque pra mim ele é um farsante, um enganador, uma farsa. Então, cuidado com isso, mas esse vídeo não é nem a respeito dele. É que realmente, como caiu ontem isso no grupo, eu não tinha como não falar, tá? O ponto essa semana eu me deparei com um neurocirurgião que nem é daqui. Ele é de Rondônia, nem é de São Paulo, Rondônia. É que as pessoas vêm, mandam pra mim, e eu cheguei a falar com ele. Onde ele dizia que 97%, ou seja,
como ele mesmo diz, de cada 100 pessoas que ele faz o balão, 97 ficam curadas. Ah, mas na hora, eu mandei uma mensagem para ele. Na hora. Eu falei, olha, doutor fulano, eu não sei com base em que você tá falando isso. Eu tenho no meu grupo 304 pessoas, só tô falando do WhatsApp, tá? Não tô falando do Instagram, não tô falando do YouTube. Falei, todos que fizeram, começando por mim, os resultados foram desastrosos. Desastrosos. Não vem me dizer que faz um furinho aqui, sobe aqui, infla o balão e, nossa, organizações Tabajara, como eu falo sempre, os seus problemas acabaram. Mentira. Eu falei isso pra ele. Isso não existe. Olha, eu tive a oportunidade de passar num médico especialista em neurologia do trigêmeo nos Estados Unidos e a pergunta dele pra mim foi a seguinte: How can do that in Brazil? How is it possible? 3, 4 times balloon rhizotomy. Ou seja, como eles fazem isso no Brasil? Como eles repetem 3, 4 vezes rizotomia com balão? Se isso só traz problema. E falei pra ele, fiz a primeira. 5, que ele dizia inclusive assim, que a melhora é imediata e a parestesia que fica no rosto da gente, 2, 3 dias, acabou. Falei pra ele, desculpa, viu, doutor X, a primeira vez que eu fiz, o leve alívio não foi melhora. Alívio foi de 5 meses. Segundo de 3. Terceira de 10 minutos. E a quarta vez, 0. Falei, e a parestesia é eterna. Não acaba. A parestesia não acaba. E ele me respondeu. Ao contrário de alguns aqui de São Paulo, que ficam pé da vida, que acham que porque são do Hospital das Clínicas, são deuses na Terra, e não são, estão bem longe disso, tá? Ao contrário disso, ele me respondeu. Muito educado, por sinal. E ele falou pra mim, Tatiana, eu sinto muito pelo seu sofrimento e em relação a tudo que você me falou, eu retirei o vídeo. Só que ele falou, realmente as estatísticas precisam ser revistas. E eu falei pra ele, ô doutor fulano, que realmente não convém falar o nome, não que eu tenha medo de processo, viu gente? Porque eu não tenho medo de ameaça de médico nenhum e já deixei isso bem claro. Até pro doutor Deus aqui de São Paulo, tá? Eu não tenho medo de ameaça de médico nenhum. Sou uma pessoa muito bem relacionada com diversos médicos de hospitais, inclusive renomados aqui de São Paulo. Mas eu não aceito enganação. Eu não aceito, não vou admitir nunca que enganem as pessoas para ganhar dinheiro, tá? E eu falei para ele, doutor fulano, não, eu acredito, eu não vou falar só de neurologia do trigêmeo. Falei para ele, mas eu acho que medicina não é feita com base em estatísticas. Em se tratando de neurologia do trigêmeo no Brasil, falei, eu acho que as estatísticas devem ser da década de 20, visto não haver pesquisa, não haver conhecimento, e os neuro no Brasil ainda insistirem em dizer que neurologia do trigêmeo é comum em pessoas a partir de 60 anos de idade. A realidade é outra, tá? Eu acredito que estatísticas se baseiem em pesquisas e na realidade. Em pesquisas e em realidade. Pesquisa sobre neurologia do trigêmeo, o Brasil é 0, a gente sabe, tá? Conscientização, conhecimento por parte médica, eu falei isso pra ele, é 0 também. E aí ele falou pra mim assim, realmente nos Estados Unidos, pelo jeito, eles já estão revendo muitas coisas. Falei, muitas. Falei, principalmente essa questão da idade. Falei, porque só lá eu conheço gente que desenvolveu aos 5 anos de idade, aos 8, e tem um caso aos 2 anos, e tem um caso recente, que é considerado um caso absurdamente novo, que nasceu com a doença, por conta de um trauma na hora do parto. Tá? Então eu falei pra ele, isso tudo tem que ser revisto. E aí uma outra coisa que eu coloquei, isso realmente eu coloco assim em xeque.
Na minha opinião, gente, se um cara, um profissional, perdoa a minha colocação, se um neurocirurgião me faz um post escrito assim, neuralgia do trigêmeo com I pode ser curada, só a partir desse erro de ortografia, de grafia, do I que for, trigêmeo, eu sei que existem países de língua portuguesa que é usado trigêmeo com I. Brasil, trigêmeo com E. Para mim, só a partir daí, o descrédito começa a partir daí. Desculpa se eu sou muito radical, mas realmente assim, na língua portuguesa eu sou bastante radical mesmo. É uma coisa assim que me dói no ouvido, tá? Esse médico realmente retirou esse post, só que no dia seguinte, a mesma pessoa, que é de Rondônia, uma amiga minha, que sofre com isso, me encaminhou um outro vídeo de 10 dias atrás, sei lá, porque esse era recente, 10 dias atrás, onde ele coloca que o procedimento de balão e radiofrequência é curativo, com mesmo neuralgia do trigêmeo. Gente, não caiam nessa, não há cura para a doença. Tudo que a gente faz, até a cabeça aberta que deixa aquele absurdo corte aqui assim na gente, é paliativo. Nada é curativo. Nesse vídeo ele dizia, tratamentos com medicamentos são paliativos, porém existem procedimentos curativos como balão e radiofrequência. Não caiam nessa. Balão, radiofrequência, bloqueio de dor, craniotomia, é tudo paliativo. Tudo paliativo, não tem cura. Infelizmente, dói dizer, porque dói pra mim, que tô sofrendo que nem um cachorro ultimamente. Minha médica tá realmente penando, coitada, pra me ajudar, sem me dopar. Sem me dopar, tá? Porque eu não sou dopada, nem nada. Ela tá penando pra realmente estabilizar a doença, as crises. Mas a real é uma só. Não há cura para a neuralgia do trigêmeo. As pessoas perguntam para mim, porque realmente eu repostei essa semana o story de quando eu estive no médico nos Estados Unidos. Ah, Tati, nos Estados Unidos tem cura? Não. Na Austrália? Não. Na Europa? Não. A doença não tem cura descoberta ainda. A única coisa que eles estão anos-luz à nossa frente é em pesquisa e em tratamentos. E como médico, quando eu fui nos Estados Unidos, falou pra mim, Dr. Freeman, ele falou pra mim, Tatiana, se você tivesse vindo aqui uns 5 anos antes, ou uns 8 procedimentos antes, talvez eu pudesse dar uma ajudada. Você sabe que eu não ia te curar, tá? Então, existe essa questão honesta, né? Mas... E outra coisa que eu tenho visto muito, gente. 2.000 miligramas de Tegretol por dia, ou carbamazepina. 900, 1.200 de gabapentina, tudo a mesma pessoa, tá? Mas, pra quê, gente? Eu não tô pregando contra o remédio, não. Eu também tô tomando. Hoje eu tô com lamotrigina, tô com duloxetina, só que em posologias que você vive. Porque essas pessoas que estão com 2.000 miligramas de Tegretol, mais 1.200 de gabapentina, mais antidepressivo, continuam com dor. A única coisa é que vira um vegetal, como eu já virei. Eu já tive 18 anticonvulsivos por dia. Então a única coisa que eu falo é isso, gente. Não caiam no conto da repetição da risotomia. Ah, fez o que nem uma amiga muito querida minha, que administra o grupo do WhatsApp junto comigo. Acabou, ela já fez craniotomia, 2 abertas. Aí ela fez essa semana um balão. 10 minutos depois que ela acordou, puff, dor e choque. Morfina. Aí o médico falou pra ela, a gente refaz, a gente repete. E eu falei pra ela, pelo amor de Deus, falei que você é uma pessoa bem consciente. Ela falou, não, Tati, tô consciente.
Não caiam no conto do que o balão, a radiofrequência vai curar. Não vai. O médico que me fez radiofrequência pulsada, ele falou desde o início pra mim, Tati, não cura, você sabe, né? Eu falei, eu sei. Foi muito honesto. Um dos pouquíssimos neuros que eu passei que foi muito honesto comigo. Eu já falei que eu tenho poucas referências de neuro. Muito correto. Um é aqui do Sírio-Libanês, nunca passei com ele. Mas assim, os posts que ele faz de neurologia do trigêmeo são fenomenais. Esse que fez em mim, a pulsada, é da cidade de Ribeirão Preto. Pra mim, assim, foi um exemplo de honestidade. Ele falou, Tati, até aqui eu pude vir. Se eu seguir adiante, eu vou te criar problema. Pra mim foi um fenômeno. O outro foi uma grande autoridade. Eu passei pelo SUS, hein? Uma grande autoridade em esclerose lateral amiotrófica, ela. O cara foi assim também um fenômeno. O cara é presidente da Brela, nunca me enganou. Tá? Agora, gente, fujam de quem usa o termo cura. Seja por esse ou por aquele procedimento, a cabeça aberta. Não há cura. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? Então fujam e muito cuidado com o Dr. Milagres de Niterói. Volto a dizer, tá? Muito cuidado. Eu realmente, assim, eu fiquei muito chocada essa semana. Eu tenho tido um aumento de cerca de 10, 15 inscritos por semana no meu YouTube, que vem imediatamente falar comigo no meu direct do Instagram, entram no meu grupo do WhatsApp e os relatos são desastrosos. Então, assim, muito cuidado, tá? É só isso que eu queria, porque eu não consigo deixar isso barato. É por isso, por posts como esses, balão é curativo, como falou a minha amiga de Rondônia, Michele, que me sinalizou para sobre os posts desse médico, ela falou uma coisa muito correta. Tati, é por isso que as pessoas não acreditam em nós. Porque todos veem esse tipo de post e falam assim, mas você não fez? Olha lá, o cara tá dizendo que cura, então qual o problema? Tá emocional? É psicológico seu? É por isso que a gente cai em descrédito, gente. Não caiam nesse conto do vigário, tá? Nesse conto com todo respeito aos vigários. É só a expressão usada. Não tem cura, gente. Não vejam isso. É cura. Não cura, tá? Infelizmente, é por isso que eu falo que a gente tem que pegar esse tipo de post e não é peitar o profissional, mas expor a realidade para eles, como eu fiz. Aliás, como eu faço frequentemente. Frequentemente. Não tenham medo. Se vocês não têm coragem de fazer, pode mandar para mim. Porque a Michele peitou, eu peitei, tá? A Selma cansou de peitar também. Então, não tenham receio. A Liz faz isso também. E se vocês têm, manda para mim. Manda para mim o artigo, o post, aquilo que for, que eu vou lá e vou falar com ele. Não destrato ninguém, não desrespeito o profissional como ninguém. Não sou contra a medicina, muito pelo contrário, nós dependemos dele sim, tá? Não vivo, eu sou literalmente uma dependente da minha médica. Pela minha parte de trigêmeo, de crises e pela minha parte mental. Eu sou uma dependente total da doutora Maria Paula Pelais, sou mesmo. Ela sabe disso, já falei isso pra ela. Não vivo sem ela, né? Então, não tenho nada contra a medicina. Volto a dizer, sou muitíssimo bem relacionada com diversos médicos. Mas eu sou radicalmente contra a enganação, a mentira, o querer ganhar dinheiro às custas do sofrimento de alguém. E de um sofrimento árduo e tenebroso. Volto a dizer, não, e como eu falei para ele, não se faz medicina, não se pratica medicina com base em estatísticas da década de 20, de 30, entendeu? Então cuidado, gente. Desculpa o vídeo longo, mas eu tinha que falar, tá? Um beijo grande para vocês e até a próxima.